Você pensa ou tem pensamentos? Você usa sua mente para pensar ou simplesmente tudo que chega aí é o que fica? Olá, meu nome é Gislaine Rosene. Estamos aqui para mais um momento em cima do poder que habita em você e habita em mim. E hoje nós estamos entrando sobre o poder dos pensamentos. Que poder é esse, hein? Nós passamos uma vida inteira aprendendo sobre tantas coisas e de repente nem aprendemos sobre os nossos pensamentos. E é por isso que é muito fácil ouvir assim, eu não consigo controlar os meus pensamentos. É verdade? Será que é verdade? Hoje nós vamos ver isso. Nós vamos entender um pouco sobre pensamentos. O que são os pensamentos? Que tipos de pensamentos é esse? Que tipo de pensamentos são esses que vêm e que parece que serem até mais fortes do que nós mesmos, né? E como? E nós vamos ver também o seguinte: como controlar? É possível controlar? E vocês sabem que, como eu gosto sempre de dizer que saber não é fazer, então nós vamos ter dicas. Fica aí porque nós vamos ter dicas de como controlar esses pensamentos, certo? Você sabe que tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você pensa que vai dar errado, parabéns, vai dar errado. Se você pensa que vai dar certo, uau, vai dar certo. E por que isso? Porque todos os resultados acontecem primeiro dentro da cabeça. Tudo nasce duas vezes. Tudo começou dentro. Se você olhar para fora, nada foi assim, simplesmente aconteceu. Não, tudo começou primeiro num pensamento. E lembra que, se você já me acompanha, já me ouviu falar várias vezes que pensamento gera emoção. E a emoção, pensamento, emoção vai levar a ação, comportamentos. E esses comportamentos geram hábitos. Isso quer dizer o quê? Aquilo que eu sinto é resposta daquilo que eu estou pensando, tá? Agora, nós podemos até um outro vídeo aprofundar mais sobre isso, mas agora eu só preciso que você entenda essa sequência. Muito bem, se é um pensamento que gera emoção, isso quer dizer o quê? Que tudo que eu sinto vem de um pensamento. Mas afinal de contas, o que são os pensamentos? Pensamentos, eles vêm de conexões neurais. O que é isso? Nosso cérebro tem várias células nervosas, várias que eu digo são bilhões. Segundo a neurociência, nós temos cerca de 86 bilhões. Alguns dizem 90 e pouco, 100 bilhões de neurônios, que são essas células. E cada neurônio tem a capacidade de fazer conexões de 10 mil conexões cada neurônio. Então, como são essas conexões? Elas são elétricas e químicas. Um vai comunicando com o outro de uma forma de impulsos elétricos e químicos. Então, quando fala, eu libero energia, eu tenho energia, quando se fala muita energia, sim, porque nós fazemos essas conexões elétricas e químicas. E quando essas conexões vão sendo liberadas, elas são muito rápidas, porque são como eu falei, 10 mil conexões por neurônio. E se são 86 bilhões, pensa aí a rapidez. Então, por isso que você pensa uma coisa aqui, já conecta com algo no passado, já cria algo para o futuro. E o detalhe, isso tudo é muito em milésimos de segundos. Essas conexões que vão acontecendo, que vão sendo formados imagens, conceitos, ideias, e esses são os pensamentos. Agora, olha só que interessante, eles são tão rápidos, por exemplo, agora, enquanto você está me ouvindo falar, de repente você já pensou em uma coisa, já pensou em outra. Por quê? Porque vem de estímulos. Esses estímulos podem ser internos e vem de onde esses estímulos? Daquilo tudo que nós recebemos uma vida inteira e vai sendo programado no nosso inconsciente. E aí, quando vem algo externo, eles gatilham o que já está lá dentro. Isso aqui é mais ou menos como o seu celular. Tá aí, você deve estar com o celular na mão ou um computador. O que acontece aí? Tá cheio de programas, tá cheio de aplicativos. Enquanto vai ficar quietinho lá, não mexeu, vai ficar quietinho. Mas na hora que acionou, vem toda aquela informação, não é assim? Então, assim também é nosso cérebro, nossa mente. Então, com isso, o que vai acontecendo? Os pensamentos vão vindo. Só que nós não fomos treinados a controlá-los. Mas será que é possível? Aguenta aí. O que acontece com esses tipos de pensamentos? Nós temos aqueles pensamentos automáticos.
os pensamentos intrusivos, simplesmente eles vêm, porque vai sendo conectados, mas é muito rápido. Tem aqueles pensamentos obsessivos, aqueles pensamentos fixos. E geralmente vem os pensamentos catastróficos, são pensamentos negativos, que são inúteis. Tem umas linhas que ainda falam, os pensamentos são úteis e inúteis. Eles são construtivos ou não, são negativos ou positivos. Então, geralmente, esses pensamentos que geram, como pensamento gera emoção, aquele sentimento, ansiedade, sentimentos ruins, eles são frutos desses pensamentos ruins. Agora, da onde que vem? Daquilo que foi alimentado. Então, se eu alimento, de repente eu fui alimentado uma vida inteira só na minha história, só com coisas ruins. Então, quando eu abrir a boca, quando acontece algo, o primeiro pensamento vai construir algo ruim, entenderam? O detalhe é que muitas vezes eu acabo continuando a alimentar esses pensamentos de uma forma ruim. Então, se você convive com pessoas negativas, a sua tendência é ter pensamentos negativos. Se você expõe, vê, ouve todo o tempo coisas ruins, negativas, a tendência é você, numa hora que precisar, vai pensar dessa maneira. Por quê? Porque vai sair aquilo que entrou. Esses são esses pensamentos que muitas vezes deixa a pessoa no estresse, numa doença. Por quê? Porque você sabe que a nossa mente ela é responsável por 20% de todo o gasto de energia que nós temos por causa dessas conexões muito rápidas. Deixa eu falar uma coisa para você. Se isso te interessa, se isso te interessar, escreve para mim. Escreve aí nos comentários. Por quê? Porque realmente hoje não vai dar para a gente aprofundar isso, mas a gente pode trazer mais sobre esse assunto se te interessar. Tá bom? Aí você escreve o que você gostaria de saber mais sobre essa questão dos pensamentos. Escreve nos comentários. Bom, como tudo vai começar com o pensamento e a nossa mente, ela não sabe se é um pensamento ou uma realidade. Por isso tem os remédios placebos. Já ouviu falar? Remédios que na realidade não tem aquela química. O que ele é? Base de quê? De farinha. Só que a pessoa toma acreditando tanto que vai curar, que é bom, que vai curar, que realmente cura. Quem curou? A própria mente. Você sabe que tem um provérbio que diz que assim como imaginar na sua alma, assim você é. Do jeito que o homem pensar, assim ele vai ser. Por quê? Porque o pensamento vai gerar comportamentos. E aí ele vai se comportar de um jeito. Então, se eu penso que ninguém gosta de mim, eu mesmo vou ter uma postura, uma atitude que vai fazer com que as pessoas não gostem de mim. Se eu acredito que tudo vai dar errado, eu tenho certeza que vai dar errado. Eu vou fazer tal coisa e tenho certeza vai dar errado. Por quê? Porque a própria pessoa vai acreditar. E às vezes, pequenas situações que era só fazer umas mudanças no meio do caminho, recalcular a rota, já virou um grande problema. Você sabe que tem uma pesquisa nos Estados Unidos que fala que foi feita numa universidade sobre as camareiras. Você sabe que camareira, olha que interessante, as camareiras trabalham bastante, né? Geralmente no hotel grande, principalmente. E essas camareiras perguntaram para elas se elas faziam algum tipo de atividade física e a grande maioria falou que nem tinha tempo. E elas não consideravam que todo o trabalho realmente queimava calorias. E aí separou dois grupos e um grupo explicou tudo, a importância daquele trabalho, a cada movimento que elas faziam, quanto de caloria queimava e assim vai. E para outro grupo não fizeram nada. Com o passar do tempo, os resultados foram os seguintes. Aquele grupo que ninguém explicou, não fez nada, elas continuaram do mesmo jeito até ficaram mais desanimadas. O outro grupo, agora olha que interessante, não aumentou o salário, não diminuiu o trabalho, tudo do mesmo jeito. O que descobriram? Teve um resultado muito melhor. O resultado foi que tiveram até queima de gordura, peso corporal diminuído, colesterol diminuído e ainda o índice de motivação aumentou tanto. Agora, da onde que veio isso? Da mente. Eu vou te falar o seguinte, como tudo começa com o pensamento, eu vou te dar agora umas dicas de como fazer para controlar. Primeira coisa, é possível controlar o pensamento? Não. Controlar, não. Por quê? Porque eu não posso controlar como vem, porque tem esses pensamentos automáticos. Deixa eu te dar mais um detalhe aqui.
tem pessoas que já estão no nível que essas dicas que eu vou passar agora só não vai adiantar. Vai ter o quê? Que de repente você precisa procurar um especialista. Por quê? Porque às vezes a pessoa já está no nível e vai lá, Gislaine, mas eu faço tudo isso, eu não consigo. Aí de repente precisa ir mais a fundo para saber o que está gerando. Precisa no psiquiatra, no neurologista, precisa ir no psicólogo, ok? Mas essas dicas que eu vou passar agora são dicas importantíssimas que você pode reverter a sua história se você treinar. E eu vou te falar mais uma coisa. É muito importante nessa caminhada você treinar. Porque se você ouvir tudo isso e não fizer nada, nada vai acontecer. Não basta ter o conhecimento. Por isso que eu sempre digo o seguinte, inscreva no canal. Quando eu tenho falado, é importante, sabe nesse retângulozinho que tem aí no seu celular, aí embaixo do vídeo? É só apertar ali, se inscreva e coloca lá no sininho, porque aí você vai estar recebendo esses conteúdos e é muito importante você colocar no comentário. Olha, Gislaine, eu gostaria que você falasse mais sobre isso e a gente vai procurar atender à medida do possível, tá bom? E se você está gostando, coloque aí um like, porque isso ajuda a outras pessoas receberem. Bom, como nós vamos controlar esses pensamentos? É possível? Sim. O que eu preciso fazer? Já várias vezes eu falo, pausa. Então, naquela hora que está vindo aquele tumulto de pensamento, o que eu tenho que fazer? Porque o poder, lembra que o poder está dentro de você. Então, o que eu faço? Para e respira. Para quê? Para quebrar aquele fluxo de pensamentos. Então, naquela hora que está vindo aquele pensamento negativo, parece que não vai vir. E como o cérebro acredita que vai acontecer, que aquilo é real, então é preciso parar. Respira. E aí você vai fazer perguntas. A primeira coisa que é importante você fazer é o seguinte, pensamento não é realidade, é só um pensamento. E você precisa falar para você, calma, porque eu estou criando isso aqui, é um pensamento. Meu cérebro que está achando que é real, mas não é só um pensamento. E aí, o quarto ponto, pausa, respira, entenda que é só um pensamento e o quarto ponto é pergunte por evidências. Qual a evidência que esse pensamento é real? Da onde que veio isso? Quando aconteceu? Quem disse que vai acontecer? Eu sou Deus, por acaso, para prever o futuro? Quem que é? Quais são essas evidências? Isso aqui, na prática, vai te ajudar muito a controlar esses pensamentos. Ficou claro? Se ficou, coloca aí nos comentários pra gente. E o que você quiser mais, é só falar e a gente vai estar buscando. Certo? Tem uma semana poderosa trabalhando nesses pensamentos. Uma semana maravilhosa para você.